Alô, meus amigos, eu sou o professor Marcos André, do canal Bionline e da plataforma Bionline. E hoje nós estamos no segundo episódio sobre a Covid-19, dentro da perspectiva de vestibular, sobretudo do Exame Nacional do Ensino Médio. O tema de hoje vai ser a interação desse vírus com o nosso sangue. Cuidado! Sempre que você fizer referência a esse vírus, o SARS-CoV-2, ele interage com algumas proteínas presentes na membrana das nossas células, especialmente a enzima que converte angiotensina 2, ECE2 ou ACE2. Ele tem uma proteína, no caso o vírus, tem uma proteína que envolve o seu envelope, que faz parte do seu envelope, que é chamado de spike. E é justamente essa spike que se liga a esse receptor e permite a endocitose desse vírus. Endocitose. O que é uma endocitose? É a entrada desse vírus nas nossas células. Esse receptor está presente em vários tipos celulares, o que mostra que essa doença ela acontece em vários sistemas. Inicialmente, nós acreditávamos, e a ciência direcionava isso, que era uma doença estritamente respiratória. Hoje já se sabe que ela não é apenas associada ao sistema respiratório. Inclusive, ela está relacionada a uma síndrome respiratória aguda, que não é exclusivo dela. Outros vírus também estão associados ao mesmo perfil clínico. No entanto, estudos revelaram que esse vírus tem uma elevada afinidade pelos nossos glóbulos vermelhos, pelas nossas hemácias. Então, a entrada do vírus nas nossas células, que já foi posteriormente explicada, está justamente associada a essa interação entre a spike e esse receptor e essa enzima que converte angiotensina 2, o que permite o processo de endocitose. Ao invadir as nossas células, especialmente as hemácias, neste caso em particular, foi verificado que esse vírus ele compete por um sítio, ele compete ali por uma molécula, numa região interessantíssima de uma molécula chamada de hemoglobina. Galera, atenção! O primeiro ponto que é fundamental de você entender é o papel da hemácia. O papel da hemácia. Levando em consideração que nós temos de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, a hemácia é uma célula anucleada, portanto, ela não vai sofrer divisão celular, ela não apresenta um material genético na sua fase adulta, ela tem uma forma bicôncava bem interessante, o que vai permitir a execução da sua função. A principal função da hemácia, literalmente, é fazer o transporte de gases. Além disso, levando em consideração outra perspectiva, as hemácias apresentam antígenos nas suas superfícies que determinam os grupos sanguíneos. Quando você fala do grupo A, B, AB ou O, está falando de alguns carboidratos que são acrescentados a moléculas presentes na superfície dessas células. A mesma coisa acontece com RH positivo e com a ausência do fator RH, que é o que nós chamamos de RH negativo. Amigos, atenção nesse ponto. A partir de um momento que o vírus ele invade as hemácias, ele vai competir com um sítio chamado, um grupamento chamado grupamento M, que está relacionado ao que nós chamamos de porfirina ou anel porfirínico. Esta molécula ela está relacionada à nossa hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína quaternária, complexa. Ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta, a hemoglobina, nesse caso, adulta. Ela se combina com gases, determinando assim o papel dessas células, que é fazer o transporte de gases pelo nosso sangue. Quando a hemoglobina se liga ao gás oxigênio, ela forma o que nós chamamos de oxihemoglobina. Quando ela se liga ao dióxido de carbono, ela forma a carbohemoglobina. Quando ela se combina ao monóxido de carbono, ela vai constituir a carboxihemoglobina. Atenção! A principal forma de transporte do oxigênio é combinado à hemoglobina, formando oxihemoglobina. A principal forma de transporte do gás carbônico não é ligado à hemácia, e sim dissolvido no plasma na forma de íons bicarbonato. Apenas uma pequena porcentagem será transportado, algo em torno, segundo os pesquisadores, de 23% será transportado combinado à hemácia. No entanto, a ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono é altamente prejudicial à saúde.
porque ela inutiliza a hemácia para o transporte de gases e a inalação de uma grande quantidade de monóxido de carbono pode levar o indivíduo ao óbito por asfixia. Galera, essa molécula de hemoglobina, ela é interessante porque ela desempenha vários papéis. Ela vai lá para o teu fígado, que é um órgão hemocaterético, ou seja, é uma glândula na qual ela vai degradar as hemácias que já estão envelhecidas e a partir daí ela vai metabolizar a hemoglobina formando bilirrubina. A bilirrubina, por exemplo, vai ser direcionada ali para a vesícula biliar para compor a bile e é eliminado por via digestória. Vai ter também formada a ureobilina, que vai lá para a ureia, que dá a cor amarelada à nossa urina. E é nessa molécula de hemoglobina que você vai observar esse grupamento químico que é justamente o anel porfirínico e dentro dele e associado a ele um grupamento M que contém o ferro, neste caso ferro mais 2. Não esqueçam que o ferro mais 2 é o principal ferro relacionado ao transporte de gases. Compreende? Então toma muito cuidado com esse detalhezinho. Ferro mais 2 é o mais importante para o transporte de gases. Não é à toa que a deficiência de ferro leva a um quadro de anemia. Galera, a partir de um momento que você tem esse vírus e esse vírus interage com esse grupamento químico, compete por ele, faz com que haja uma menor eficiência no transporte de gases. Então, o que os pesquisadores observaram? Que indivíduos com quadro grave de Covid-19 muitas vezes apresentavam uma baixa saturação de gás oxigênio. O que quer dizer essa saturação? Lá no seu pulmão, onde você inala o gás oxigênio no processo de respiração, lá nas extremidades dos alvéolos pulmonares, está repleto de capilares. É ali que acontecerá um fenômeno famoso chamado de hematose. O que é a hematose? É a oxigenação do sangue. Oxigenação do sangue. Ah, Marcos, mas eu já vi falar que há também o efeito Bohr. O efeito Bohr é a oxigenação dos tecidos. É quando o oxigênio sai da tua hemácia e vai para os tecidos periféricos e aí há uma troca, o teu sangue recolhe gás carbônico. E ao recolher gás carbônico, ele vai reagir com a água e vai formar ácido carbônico e vai se dissociar, formando íons H+, e bicarbonato, que é a principal forma de transporte de CO2. Mas como também há a formação de H+, o teu sangue fica ligeiramente ácido. Então, quando você inspira, a entrada de ar, eu tenho a hematose e, consequentemente, o pH do teu sangue aumenta ligeiramente. Mas quando esse sangue transporta gases para os teus tecidos periféricos, ele joga gás oxigênio para a tua célula e recolhe gás carbônico ficando ligeiramente ácido. Por isso que o pH do teu sangue venoso, ele é ligeiramente ácido em relação ao teu sangue arterial. Não é à toa que a pessoa, quando tem essa falta de ar relacionada à Covid-19, muitas pessoas relacionam ao ar aprisionado, que ela não tem condições de expelir esse ar rico em CO2 que está presente ali, nos alvéolos pulmonares dessa pessoa pela deficiência respiratória causada pela ação viral. Então, esse vírus, pessoal, ele tem esse prejuízo na redução do transporte de gás oxigênio feito pelas hemácias, pela afinidade que ele tem com a molécula denominada de hemoglobina. Não é à toa que em qualquer processo de triagem e ao longo do tratamento de pessoas na fase grave da doença, elas utilizam o oxímetro. O oxímetro é um aparelhozinho que ele mede o grau de saturação do gás oxigênio. Quer dizer isso, quanto de gás oxigênio está combinado à hemoglobina e, consequentemente, a eficiência no transporte de gás. Se essa saturação estiver 95, 96, 97, 98%, está tranquilo. Mas se essa saturação começar a diminuir, ele vai ter que ficar em observação e, às vezes, até mesmo fazendo outros tipos de processos mais sérios para que esse indivíduo não venha a óbito. Galerinha, também foi verificado em estudos, a partir até mesmo de necrópsias, que algumas pessoas que apresentavam a Covid-19 e vieram a óbito por Covid-19 apresentavam ao longo de vários vasos sanguíneos
várias formações de coágulos, ou seja, havia como se fossem trombos que foram formados em função justamente da infecção viral. Os estudos demonstraram que esse vírus, quando ele invade as nossas células, quando ele está nas nossas células, ele desencadeia, ele ativa um processo de coagulação sanguínea. E a coagulação sanguínea está diretamente associada a uma cascata de reações enzimáticas e envolve um outro elemento figurado do sangue, que são as nossas plaquetas. As plaquetas vão variar entre 250.000 e 450.000 e elas têm uma função imprescindível de fazer o processo de coagulação sanguínea. Dentro da plaqueta, nós vamos encontrar uma proteína, uma enzima chamada de tromboquinase ou tromboplastina. Essa proteína ela vai pegar a protrombina e converter em trombina. A trombina, por sua vez, atua na conversão do fibrinogênio em fibrina. Forma-se assim uma malha de fibrina e aí eu tenho a formação de um coágulo. É claro que ao longo desse processo eu preciso de outras moléculas que são igualmente importantes. Eu preciso, por exemplo, de um íon, que é o cálcio. Eu preciso de uma vitamina, que é a vitamina K. Eu preciso de um conjunto proteico. Eu falei muito resumidamente o que era a coagulação sanguínea, mas dentre essas proteínas existem os famosos fatores de coagulação. O fator 8, o fator 9 de coagulação. Tanto é que a deficiência desses fatores de coagulação leva a um quadro chamado de hemofilia, que é uma herança ligada ao sexo recessiva, especialmente a hemofilia A e a hemofilia B. Galera, atenção! Então, quando você está infectado, há a possibilidade de ativar a cascata de coagulação sanguínea, formando vários coágulos que obstruem vasos sanguíneos periféricos, impedindo assim o fluxo de sangue da maneira adequada e a oxigenação desse tecido, especialmente nos pulmões. Olha como esse vírus, pessoal, ele envolve todo o teu sistema cardiorrespiratório. Todo o teu sistema cardiorrespiratório está associado aí, à infecção pela Covid-19. Então percebam que o SARS-CoV-2 ele influencia justamente nas tuas hemácias e nas tuas plaquetas, mas ele também vai determinar padrões relacionados aos teus glóbulos brancos. Células de defesa começarão a produzir diversos tipos de substâncias, como é o caso das citocinas, daí vem a tempestade de citocinas, o que, em casos graves, é exacerbado pela liberação de interleucina 2 e interleucina 6, o que faz com que o indivíduo que tenha justamente essa forma mais grave da doença venha apresentar a elevação dessas moléculas. Então, entenda, ao falar de Covid-19 e ao falar do novo coronavírus, entenda que é um vírus que ataca não apenas o sistema respiratório, mas também ataca o nosso sistema circulatório, o sistema sanguíneo. Por isso que muitos também afirmam que a Covid-19 pode ser classificada como uma doença hematológica. Galera, fiquem atentos no nosso próximo episódio sobre a Covid-19 no Enem.